Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Ser Antirracista, em mais um dia de diálogo sobre a representação do negro nas mídias. E hoje, como eu já anunciei, nós vamos falar sobre a representação do negro na publicidade. E a nossa convidada de hoje é a Ana Paula. Aguardar ela chegar aqui. Muito obrigada por vocês que já estão entrando aí. Deixa eu acenar para todo mundo. É, e hoje essa conversa, né, ela tem sido bem provocativa para que nós possamos pensar as mídias, pensar como é construído o nosso imaginário sobre as pessoas negras. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme dos Estados Unidos sobre as questões das violências urbanas lá nos Estados Unidos, e eu parei para pensar, né, para analisar como eu tenho visto recorrentemente filmes com essa temática e que colocam o negro sempre como esse personagem do pertencente, né, a uma gangue, dentro de um gueto nos Estados Unidos, tal. É claro que a gente tem inúmeros outros filmes que vão retratar o negro de forma diferente, mas o quanto que esses filmes, né, eles vão trazer aí o imaginário do que a gente pensa sobre quem é o homem estadunidense, né? Quem é o homem que vive ali, o homem negro dos Estados Unidos. Então, o quanto que essas produções cinematográficas, elas têm responsabilidade nessa nossa construção, né? E, para além disso, na semana passada, nós conversamos aqui sobre a representação do negro nas revistas. Então, eu recebi aqui a Monique, minha amiga, que trabalhou em diversas revistas aí no Brasil, e ela falou, né, pra gente como que era tratado o negro nas publicações, né, como que o negro era visto, como que se pautava as questões, não as questões sociais, mas mesmo a imagem do negro aparecendo naquela revista. E como ela era ali dentro da editora Abril, a única mulher negra, a única pessoa negra ali fazendo parte de toda a redação. E uma fala dela que eu achei bem interessante foi que se numa uma estrutura inteira de uma empresa você sabe o nome de todos os funcionários negros, é porque tem algum problema, é porque tem poucos funcionários aí dentro dessa empresa. Então, eu acho que quem ainda não assistiu, está disponível aí no feed, você pode assistir. E agora a gente vai ter essa conversa também, esse diálogo com a Ana Paula, que acabou de chegar. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu arrumar aqui a câmera para não ficar cortado. Como você está? Eu estava contando para o pessoal que a gente já fez uma primeira conversa. Eu conversei com a Monique sobre a representação do negro nas revistas e foi bem bacana a conversa. E agora hoje com você falando sobre publicidade. Estou muito empolgada né, sobre essas conversas que têm feito com que eu reflita no meu consumo de mídia, né? O quanto olhar, né, também trocar essa lente para as mídias e começar a ver tudo isso de uma forma diferente. E aí é isso, você hoje vem aí falando sobre publicidade. Então, a Ana Paula, ela é jornalista, ela é especialista em mídia, informação e cultura, assim como eu, porque fizemos a mesma especialização, e ela é mestre em linguística e estudou aí análise do discurso e tudo mais. E agora eu queria que você também se apresentasse, Ana, falando aí sobre suas pesquisas, o que você já pesquisou, o que você já tem olhado sobre essas questões. Tá, deixa eu te perguntar, o vídeo aí pra você tá normal? Normal. Tá acontecendo alguma coisa para Pra mim você? tá, para mim tá travado. É, Eu não sério? sei o que foi.
É, posso tentar entrar de novo? Pode, pode, fica à vontade. Vai lá e aí eu te aceito de novo. Vamos ver. Bom, tem vários filmes que a gente pode. Alguém perguntou aí que filmes que eu indico, né? Enquanto a Ana vai entrando aí novamente. Tem vários filmes que a gente. Eu estava assistindo ontem, O Sonho Imperial, que tem no Netflix. Mas a gente vai assistir esses filmes e eles vão variar normalmente sobre ou a personalidade do negro estadunidense que tem essa questão da máfia americana, não sei o quê, ou então sempre tem um outro que vai salvá-lo, né? E uma outra pessoa que vai trazer aí e salvá-lo na sua trajetória de vida. Então, a gente vai discutir aqui também a questão do cinema. Eu tenho um convidado também para a gente discutir cinema, mas é isso. Você está com um cara que não destravou. Ai, Jesus. Não, Mas tá eu não ótimo. tô vendo. Eu não tô me vendo. Você não se vê? Não me vejo. Que Que estranho. doideira. Mas você tá parecendo normal pra mim, tá ótima a sua imagem. Agora travou. Vamos ver se ela consegue entrar aí. Travou pra vocês também? Me falem aí, ou só pra mim. Qualquer coisa a gente cai tudo e entra todo mundo de novo. Agora destravou. Pronto. Pronto, ainda foi. É, ai, essa tecnologia, né? Enfim. Ai, gente, nem me fale que eu tenho feito várias lives, cada hora dá um track. Mas é assim, a gente vai driblando a tecnologia, fingindo que nada tá acontecendo. Parte, né? A gente depende dela e tem que. Bom, mas eu já nem lembro mais a quem você pediu pra perguntar. Qual era? Eu perguntei para, eu queria que você se apresentasse, Ana Paula por Ana Paula, e falasse um pouquinho sobre as suas pesquisas, os seus estudos, o seu mestrado e tudo mais. Ah, beleza. Bom, como a Paula já falou, né? Eu sou jornalista, tenho especialização em mídia e cultura, né? Mídia, informação e cultura. Fiz uma especialização também em marketing, porque apesar de eu ser jornalista, eu nunca atuei em redação, não nem sei como que é uma redação, para ser bem sincera. Então, assim, eu sempre trabalhei voltado para o marketing digital e para a publicidade. Então, quando eu pensei em fazer um mestrado, foi natural eu acabar trilhando esse caminho, né? Indo para uma área de publicidade mesmo. E o meu mestrado, né, apesar de eu ter feito ele na linguística, né, mais especificamente dentro da análise do discurso, eu trabalhei com a questão do reposicionamento de marca, a questão da publicidade. O que, que me incomodava, né? O que, que me moveu para fazer o mestrado? Eu percebia, né, uma apropriação ali, né, do discurso feminista pela publicidade. E na época que isso começou, eu comecei o mestrado em 2016. E eu já percebi essa movimentação, né, de empresas utilizando o feminismo como um mote ali, como uma forma de se apropriar, de se aproximar, né, das consumidoras, né, grande maioria consumidoras. E eu queria entender como é que isso funcionava, né? Então, como que você pega ali uma causa política, né, um movimento social, e você coloca ele dentro de uma outra visada, né, dentro de uma outra perspectiva, que é a publicidade, e o que que acontece, né? Porque assim, a gente não pode pensar apenas que, poxa, eles são tão legais, não é mesmo? Estão ali falando que mulher tem que ser empoderada, que legal. Mas e aí, né? O que que a gente pode pensar além disso? E aí eu fui movida por isso mesmo.
Só que empiricamente, eu estudei a Avon, né? Eu estudei o posicionamento de marca da Avon, o reposicionamento de marca da Avon. Por quê? Porque apesar de outras empresas utilizarem o mote feminista, né? Utilizarem ali o discurso feminista, elas não declaravam, né, para além da publicidade, como uma empresa feminista, como uma empresa que levanta a bandeira de que a mulher é empoderada, de que ajuda mulheres a se empoderar, não. Usava na publicidade, ponto. Só que a Avon foi um pouco além, né? A Avon, ela, além de estar ali utilizando em todas as campanhas, em toda a sua comunicação, ela declarou mesmo isso, oficialmente. Ela ela chegou ao ponto de se lançar, né? Ela chegou a fazer um evento, convidou influenciadoras e tal, e falou: olha, a beleza que faz sentido é essa, né? É uma nova forma de beleza e tudo mais e tal. E chegou a lançar um hot site que mostrava, que falava sobre essa nova perspectiva, esse novo reposicionamento. E, para tanto, ela chegou a contratar uma consultoria, né? Depois estudando, eu percebi que isso vinha de uma consultoria em comunicação mesmo, com um viés aí de diversidade, equidade de gênero, que hoje em dia a gente começa a ver mais, mas naquela época era muito difícil, assim, eu nunca tinha ouvido falar especificamente. E, bem, como o meu viés é discursivo, né, como a minha pesquisa ela é uma pesquisa dentro de uma perspectiva da semiolinguística, eu tinha que estudar ali discursivamente como que a Avon enunciava, né? Então, meu objetivo ali era entender quais eram as estratégias que a Avon utilizava dentro desse posicionamento de marca. Então, para tanto, eu fui atrás, eu selecionei um corpus bem grande, né? Porque foram 2 anos que eu tive que condensar ali, 2 anos de reposicionamento. E aí, para isso, analisei as postagens do Facebook, analisei os próprios folhetos de venda, né? As revistinhas da Avon. Analisei o site, esse hot site que ela deixou, agora ela já tirou do ar, mas na época ainda estava disponibilizado. E foi aí que eu fui percebendo aí vale lembrar assim, o meu objetivo era entender as estratégias. Eu não estava focando as estratégias ligadas ao Femivertising. Por quê? Porque essa apropriação, né, essa utilização da publicidade com um viés assim feminista, a própria indústria publicitária, eles criaram um léxico específico, né? Que chama Femivertising, que é o feminismo que visa empoderar mulheres. Então, o meu objetivo ali era compreender isso, como que o Femivertising funcionava e qual que eram as estratégias discursivas que a Avon usava. Só que eu não fiz nenhum recorte racial e tal. Mas aí dentro da análise eu fui percebendo, né? Foram essas pistas que foram aparecendo, que é isso que você já chegou a comentar. Então, assim, eu fui percebendo que a Avon, uma das grandes estratégias dela era enunciar como uma mulher, então a forma da Avon de colocar as postagens e tudo mais na comunicação dela, ela se colocava como uma mulher. Então, ela usava: nós mulheres precisamos fazer isso, nós mulheres precisamos nos unir para conquistar, enfim. Então, a estratégia ali principal era essa enunciação, que na análise do discurso a gente chama de ethos, que é essa identidade discursiva que você cria quando você fala, né? Então, ela criou esse ethos feminino, né? Então, o ethos de uma mulher. Porque, gente, a gente sabe que a Avon é uma marca, né? Então,
teoricamente, não, na teoria não faria sentido, né? Mas é a forma como ela se colocou para gerar essa empatia, Conexão, né? né? Isso. Isso, exatamente. E aí, tudo bem. Aí fomos, né, analisando mais e tal, e aí eu fui percebendo, né, me deu um estalo, acho que eu falei, não, beleza, mulher, tá falando de mulher e tudo mais. Mas espera aí, no dia da mulher negra, como é que tá isso, né? E aí eu fui entendendo que, apesar da Avon enunciar como mulher, na época, no momento que chegava alguma coisa, alguma pauta ligada à negritude, a Avon utilizava o pronome elas, né? Então, assim, ou não se incluía, né? Então, em todo momento a gente vê uma construção discursiva ligada ao nós, que a gente chama de nós inclusivo. Então, nós mulheres, nós, mas a partir do momento que a gente chega numa temática de pauta negra, elas. Então, assim, hoje é dia de comemorar as mulheres negras e tal, tal, tal. E aí, isso é muito complicado, né? Eu e a Paula, a gente já chegou a conversar um pouquinho sobre isso. E para mim foi muito complicado. Sabe? Não foi uma pauta, não foi um objetivo do meu trabalho. Eu não me sei isso ainda a ponto de, né, levantar essa questão, comentei. Mas é muito complexo porque quando a gente para pensar, quem que vende Avon? Quem que consome Avon? Sabe? E olha o país que a gente está, sabe? E aí? Sabe? Quando a gente pega uma marca assim anunciando a mulher negra como uma outra pessoa, uma outra, não sou eu. Eu represento todas as mulheres, exceto Mulheres. a mulher negra. E aí eu fiquei pensando assim, sempre me pego pensando nisso, assim, quão problemático também seria se ela anunciasse como mulher negra para a marca, porque a gente ainda não está acostumado a ver marcas anunciando como mulher negra, sabe? O quão ilógico é isso, né? Assim, se você for parar para pensar. E, bom, você pode me interrompendo, tá? Não, pode continuar, traga aí a sua pesquisa. E assim, isso é muito complexo, sabe? A gente pensar na extensão do Brasil, a gente pensar dentro dessa perspectiva mesmo, de um país, a maior nação negra fora da África, e exatamente, que sutil, né? É muito sutil. E o grande barato da análise do discurso é isso, assim, é a gente desmantelar ali coisas que são muito sutis. E por que que é sutil? Porque houve uma tentativa com ela, a própria marca, ela pegou e foi atrás de uma consultoria de equidade de gênero. Houve um engajamento, uma tentativa mesmo. Uma Mas o que preocupação, né? preocupação. Mas o que acontece? Ainda é feito por pessoas brancas. Porque, na minha perspectiva, se é uma mulher negra que está escrevendo, ela ia escrever dessa forma. Se é uma mulher negra, se fosse uma mulher negra que estivesse fazendo o planejamento de conteúdo, ela ia escrever dessa forma? Será? Não sei. O que você acha, Paulo? Eu acho que assim, já foi uma coisa totalmente fora do comum eles se anunciarem, né? A marca se anunciar como mulher, né? E aí é muito com as relações étnico-raciais na nossa sociedade são muito complexas, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, marcas que vão falar. Quando você pega a revistinha e tem ali mulheres negras para um determinado produto, automaticamente você já faz já tem a ideia, aquilo é para mulheres negras. No entanto, quando nós vemos mulheres brancas representando algum produto,
Eu, como mulher negra, eu não acho que é necessariamente só para mulher branca. Então a gente vê aí, fica muito explícito o quanto na nossa cabeça e na nossa sociedade o branco é tido como universal e o Exatamente. negro é sempre tido como a exceção. Apesar de Uhum. termos mais de 50% de pessoas negras na nossa sociedade. Então, é muito complexo isso tão internalizado. E aí que vem essa questão da mídia, né? O quanto a mídia já traz isso de tempos e que vai Uhum. naturalizando o nosso olhar e naturalizando a nossa forma de enxergar essa questão desta forma, né? Uhum. E a publicidade é muito responsável por isso. Por que que eu acho que quando aparece lá o vinil aparece uma mulher branca fazendo a propaganda, eu acho que eu também posso. Eu acho que é para mim também. Por que que eu já fui acostumada, doutrinada a pensar dessa forma, né? É aquela questão, né, que falou, fecha o olho, imagina uma médica, né? E aí você vai, imagina a médica branca, sabe? E aí, quando vem a médica negra, a pessoa fala: Olha, será? Olha, não imaginava assim. Teve eu não já tem tempo, né? Mas, enfim, quando na época o namorado da Juju apareceu, e aí as pessoas ficavam: Nossa, eu não imaginava ele assim, porque ele é negro, né? Nossa, eu não imaginava ele assim. Então é muito isso, assim, o branco é tido como figura universal. As mídias, né, e a publicidade reforçam muito isso. Mas o que eu acho que é importante a gente pensar é que, assim, a publicidade está mudando, né? Né, há esse. Vou falar especificamente da publicidade aqui, né? Assim, mas a gente tem que reconhecer que a publicidade faz parte de um todo, e principalmente que a publicidade faz parte de empresas e que as empresas não são apenas a sua campanha publicitária, né? Então não adianta só a gente falar de uma publicidade diversa se a gente não levar em consideração também que a empresa não é uma empresa diversa. Mas assim, falando especificamente da publicidade, a publicidade ela sempre está muito ligada a questões, a uma lógica ali capitalista, uma lógica de mercado, né? Então, assim, se ela percebe, se ela está mudando, ela não está mudando única e exclusivamente por causa que a gente está levantando bandeira, porque a gente está batendo boca, não. Né? Assim, infelizmente, não é assim. Na época que eu estava estudando esse tema, tem um autor que fala que a publicidade, a lógica da publicidade é uma lógica conservadora. Então, assim, ela não vai atrás de ruptura, ela não vai propor ruptura, porque ela quer ir de encontro ali com o que já está acontecendo, ela quer manter o que está acontecendo. É por isso a questão do conservadorismo, né? Então, ela quer manter o sistema, a forma como as coisas estão acontecendo. Agora, se ela percebe, né? E aí a gente fala ela, né? Mas a gente está falando de pessoas também, né? Mas enfim, se ela percebe que existe um movimento de mudança mercadológico, ela vai ela vai ao encontro disso. Um exemplo para mim muito claro é a gente pensar em questão de cosmético, né? A gente pensar em produtos de beleza, né? Então, assim, lá atrás, quando eu parei de alisar meu cabelo, eu não encontrava nada, assim. O meu creme de pentear era um creme de pentear que era igual, sei lá, qualquer outra mulher de cabelo liso usava, né? Então, assim, houve esse processo de perceber, né, e percebendo uma maior parcela no mercado, uma movimentação ali, existe uma demanda, existe um interesse. E aí marcas e mais marcas começaram a lançar e assim, produtos especializados para cabelo cacheado e cabelo crespo hoje ocupam prateleiras gigantescas, né? Então hoje todo mundo faz, você faz fitagem,
você usa esse, esse é finalizador, esse é não sei o que e tal. Claro, juntamente com uma movimentação também de influenciadores, né? Sim, houve esse processo, mas a gente tem que entender que, assim, por mais que esteja caminhando, não é fruto da benevolência, né, da publicidade. Não, existe e sempre existirá um interesse mercadológico. Então, assim, o nosso papel também, enquanto consumidor e consumidora, meu gato acabou de pôr, Eu vi. enquanto, enquanto consumidor e consumidora também poxa, já que eu vou comprar, então eu vou comprar de quem faz isso melhor, sabe? Você quer eu vou dar dinheiro para você? Poxa, vamos repensar isso. Porque eu acho que a gente tem esse papel, né, assim, e isso tem que estar muito bem ligado a todas as pautas que a gente levanta. Poxa, se eu sou eu sou contra maus tratos animais, eu não vou usar esse produto dessa empresa que testa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar muito bem alinhado e cabe a gente hoje, mais do que nunca, graças às redes sociais também, saber disseminar isso, né? Exatamente. Você trouxe um ponto que eu fico pensando, eu sou da teoria da conspiração, hein? Eu fico pensando coisas que eu vou jogando aí para as pessoas pensarem também. Mas quando você disse até pulou o seu gato, e a gente agradece até que seja o seu gato, não seja que nem na live do Porchat que passou a mulher dele nua atrás, tadinho. Não, isso não tem perigo Só o gato. hoje. Mas você falando assim sobre essa questão dos animais, por exemplo, né? Que eu sou protetora dos animais, então eu vou fazer com que vou usar então produtos, procurar usar produtos em que não sejam testados em animais. Tá, eles não são testados em animais. Em quem será que eles vão ser testados então? Porque eles precisam passar por testes. Olha, eu não vou saber te falar a Eu fundo. também não sei, eu não sei. Eu fico pensando. Aham. Porque teve na discussão lá sobre as questões de testes e tudo mais, lá com o pessoal na África e tudo mais, aí gerou aquela discussão que não somos cobaias tal, e depois até a ciência veio, né, os cientistas vieram e falaram assim, não, a gente pensou em fazer os testes lá porque lá está a maior incidência do vírus, não é porque é uma população de pessoas negras e tudo mais. Mas enfim, eu não sei, eu fico, né, ainda Não, nessa mas faz questão. sentido pensar, repensar. Eu acho que é sempre válido mesmo. A gente está num mundo tão louco, sabe? Que a gente tem que tentar ir a fundo mesmo. Tá aí uma pauta que dá para buscar muita informação. O que eu já li sobre isso, assim, não testamos em animais, existem outras formas de se testar. Ok. Ok, Né? então tá, E vamos não, acreditar. eu espero que não seja com pessoas cobaias assim. Espero muito. Né? Porque daí a gente não passa nem por essa imaginação. Bom, se a gente exclui os animais, né, então não é possível que vá regredir tanto que aí vai começar a testar em pessoas. Mas essa questão, voltando, né, essa questão da publicidade, você analisou mais essa questão da publicidade da Avon e tudo mais. E de uma forma geral, o que você percebe sobre a publicidade que é veiculada, sobre a representação do negro nessa publicidade? Na minha opinião, já vou trazer aqui, não sei se vai influenciar a sua resposta também, ainda é visto como você coloca, né, o outro. Porque sempre tem a cota, né? Tem várias pessoas, tem um negro ali. Tem várias pessoas, tem um negro ali. Entendeu? É claro que essa discussão tem que ser mais aprofundada, como naquele texto lá que eu mandei para você sobre que eu acho que está aqui publicado também, sobre representação e representatividade. A gente não quer só aparecer no comercial, a gente quer o cargo de liderança dentro dessa empresa que faz esse comercial. Mas como você vê o negro representado nas propagandas em geral?
Então, eu vou falar uma coisa que, assim, né, vem do meu dia a dia, da minha vivência, por exemplo, né? E aí impacta também nisso. Eu sempre trabalhei com agência de redes sociais, agência de marketing e tudo mais. E em algumas agências eu era responsável pela aprovação das artes, né? Então, assim, tudo que era veiculado e tal, eu aprovava e tal. E aí, assim, eu sempre, né, assim, para diversos tipos de marcas e tudo mais. E aí, assim, eu sempre vi aquele, né, aquele monte de pessoa branca, 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 branca. E eu falava, meu, o que tá acontecendo, né? Tipo, e aí, gente? Porque ia lá no diretor de arte, isso aqui, para começar, nem parece que é Brasil. O que tá acontecendo, sabe? Começar, não tem nem gente branca desse jeito aqui. É E Suíça, aí, né? sabe, aquele casal loirinho, mamãe loirinha, papai loirinho, e você fala, gente. E aí, um dos embates, uma das travas que ele sempre me apresentava era assim: Ana, banco de imagens. Ana, banco de imagens. Sabe? Não encontra, não encontra. Então, assim, quando a gente fala especificamente desse ambiente digital, que se utiliza muito banco de imagens que são gratuitos ou mesmo pago, cara, tem muita, muita, muita gente branca. Você não encontra gente negra, sabe? E aí eles sempre falavam, ah, mas aí eu falei, gente, então tem que fazer. Só que não é todo o toda marca que tem disponibilidade, recurso, que quer investir, sabe? Para colocar um negócio ali focado no próprio na própria marca mesmo. Então, isso eu acho que é um embate que eu acho que, assim, falando em redes sociais, em marketing digital, de pequena e média empresa, isso é uma coisa que conta, né? Pequena e média empresa. Eu acho que isso é uma coisa que conta. E daí, para você levar também para publicidades, também, eu acho que é um orçamento muito reduzido e não concordo, mas infelizmente é. Mas aí, quando você vai para marcas grandes, e aí você fala de empresas que têm condições de produzir imagem, têm condições, e que aí trabalham de fato com uma publicidade, tanto televisiva ou mesmo tem ali a possibilidade de fazer vídeos e criar o próprio conteúdo, né, do começo ao fim. E aí eu vejo exatamente isso que você fala. Eu vejo essa questão do assim, ah, mas tem que ter um negro aí, sabe? Tá muito branco, tá tudo muito branco. E aí, assim, o que eu acho que é complicado, né? Assim, já é uma tentativa, só que não é uma ruptura, né? Uhum. Eu vou colocar um negro ali porque precisa, senão, mas o que acontece? Tem muita empresa que eu acho que nem isso ainda, sabe? Eu vejo que nem isso ainda o que eu penso, sabe, é que vai muito também da tentativa de impressionar, da tentativa de criar empatia, muito mais do que de fato ver ali aquilo como um produto de representatividade, sabe? Vai muito do se não, tem que colocar ela, não, tem que colocar um casal interracial, porque senão, não, tem que colocar, porque senão podem reclamar. É muito Ou mais do podem reclamar não, do que de pega fato, bem. isso, É, é exatamente. mais, é muito mais assim, não é, eu vejo que não é assim, olha, essas pessoas representam o nosso público, os nossos Uhum. consumidores. Então, os nossos consumidores são formados por essa pessoa por essas pessoas que estão representadas na publicidade. Não é esse pensamento. O pensamento pega bem, né? Vamos ser É cool, é cool. cool, vamos ser Legal. desconstruidões, vamos fazer parte das pautas, o meio e mensagem vai vir fazer uma reportagem com a gente porque a gente está fazendo isso dessa forma. Então eu vejo que é muito mais uma
um embalo. Hoje eu estava participando até, não sei se você está assistindo também, o CELAC está fazendo um seminário sobre africanidades. E aí veio falar um professor sobre cinema e negritude, cinema negro, é verdade. O cinema negro foi ontem, desculpa. É mídia negra. E aí ele veio falando de todos os jornais negros que existiram, tal, não sei o quê. E ele trouxe uma coisa que eu fiquei chocada, que é como até o nosso abalo, né, sobre questões sociais, a forma como a gente fica abalado, se preocupa com questões sociais, com desastres sociais ou com tragédias, é muito pautado por aquilo que a mídia acha que é importante ou não falar ou representar ali. Ele trouxe duas reportagens. Então, até por quem nós vamos chorar é pautado pela mídia. Haja visto que Sim, um desastre que acontece nos Estados Unidos é muito mais repercutido do que um desastre que acontece na Nigéria, na África do Sul, né? Então, sim. até isso, a mídia influencia para quem, né, quem é digno do nosso choro, quem é digno do nosso, da nossa comoção. Então, eu vejo que na publicidade também vem com essa característica, né? Eles querem pautar quem... Eles têm a preocupação de estar de acordo com o mainstream, sabe? Aquilo que é importante ser visto, e não exatamente a mudança de pensamento que precisa ser feita, né? Não, é justamente isso, né? A publicidade, ela é, por via de regra, conservadora. Então, ela não vai se dar o trabalho de criar ali uma discórdia ou um atrito ou uma falta de entendimento com um público já estabelecido, né? Então, assim, é muito complexo a gente achar que a publicidade forma, né? Ela não vai formar, ela vai ali de acordo com o que já está estabelecido. Porque por mais glamuroso, por mais trabalhado, por mais rebuscado que seja, né, a forma como ela vai passar aquela mensagem, a mensagem sempre é voltada para você consumir. Talvez não seja para você consumir um produto, mas às vezes é uma ideia, né? Para você consumir a marca, o conceito, né? E isso quando a gente fala de film advertising, principalmente, a gente está falando disso. As empresas, elas não usam aquilo para vender um produto, é para vender uma ideia, é para te conquistar, é para te seduzir, né? A visada da publicidade é essa, é seduzir. Então, assim, por isso ela se apoia muito ainda dentro do que já é estabelecido. E o que já é estabelecido? É o branco como universal, né? Então, é a pessoa branca como universal, agora ele foi pra lá. A pessoa branca como universal e o sistema como está estabelecido, né? Então, o que que faz, o que que gera mudanças dentro da publicidade, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. O que que geraria mudanças? É justamente a gente ter outras pessoas pensando sobre publicidade. Então, é você ter mais mulheres negras, entendeu? Isso que gera mudança, porque a publicidade é feita por pessoas, né? E por mais que você esteja ali dentro do sistema, mas você, enquanto sujeito, né, você tem as suas ideologias, as suas causas, e aí aquilo a gente pensa em gerar mudança. E aí me faz pensar, por exemplo, que as várias agências que eu trabalhei, eu nunca trabalhei com uma diretora de arte, entendeu? Sempre foi o diretor de arte. Então, olha que louco isso, sabe? Isso já diz muita coisa, isso já impacta de uma forma. E assim você vai vendo, né, como aquela live que você conversou, esqueci o nome dela, que ela estava A falando Monique. isso, de você não ver, encontrar, né, negros dentro das redações e os negros dentro das agências publicitárias, sabe? Dentro das agências. Também é de contar. Você pode contar ali quem são.
Então, o que que acontece? Acontece justamente a repetição, a perpetuação do que já está estabelecido, né? Do que já está ali dentro do sistema. Então, do que você está me dizendo, então não adianta ter uma publicidade que tenha diversidade e também não adianta ter profissionais negros dentro da agência se eles não estiverem em posições estratégicas de decisão. É isso? Sim, 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 Né? sim, justamente. Porque senão a gente tem a publicidade vai ser, na verdade, não representatividade, mas uma representação, né? Uhum, Não diz, a publicidade não diz sobre como aquela empresa pensa, apesar de passar essa imagem, mas não diz como aquela sim, empresa pensa sobre as questões sociais. E também você ter ali só a estampa de uma pessoa negra não muda a estrutura racista da nossa sociedade, né? Porque você não está mudando, não está dando condições para que o negro participe da conversa, para que o negro uhum, coloque ali o seu olhar sobre o que ele pensa, sobre a forma de pensar que ele tem sobre aquelas questões. E aí nada muda. sim, sim, pois é. A gente tem que, é justamente isso, né? É situar, né? Contextualizar. Então, a gente está falando que, beleza, a empresa tem uma pessoa negra e a gente vai, uma publicidade com pessoas negras. E a gente vai e olha lá dentro, faz um raio-x lá dentro e não encontra negros em posições estratégias. Qual que é esse posicionamento? Está de acordo com o quê? Sabe? Mesma coisa que você falar, essa empresa empodera mulheres, sabe? Tá, onde estão essas mulheres? Sabe? Elas são o quê? O que elas estão fazendo aí? Elas só são revendedoras? Sabe? E aí? É isso mesmo. Então é muito complicado, assim, né? Mas conforme a gente vai né, se conscientizando e tal, é uma coisa que a gente já até conversou, assim. Muitas vezes chega a ser chato, né? A gente, não digo nem chato com as outras pessoas, é chato com a gente, porque a gente não descansa, a gente não vira chavinha, a gente tá o tempo inteiro ali martelando, pensando, tipo, cara, não é isso, não tô de acordo. Será que é isso mesmo? Que é como você falou da teoria da conspiração, né? Mas é de justamente desconfiar. Eu acho que a gente tem que desconfiar. Eu acho que para quem está assistindo, é tipo, quanto consumidor desconfiem e, e consumam consciente, sabe? Porque eu acho que é justamente, tudo bem, a gente está falando da questão do negro dentro das empresas, mas a gente também tem que entender que a gente tem, quanto consumidor, a gente tem um papel muito importante, sabe? Se a gente resolve boicotar uma empresa, a gente consegue mudar uma lógica ali dentro. Então, poxa, não vou mais comprar disso, não vou mais consumir de fulano, não vou mais usar isso. E falo para todo mundo que eu conheço que eu não vou mais usar. Porque é um movimento assim, sabe? Se a publicidade ela se estabelece por causa dessa lógica, né? Essa lógica mercadológica, poxa, então assim, teoricamente está aí nas nossas mãos também, né? Controlar isso. Assim. Exatamente. E você, eu vou colocar mais uma pimentinha nessa ideia que eu trouxe e que você, né, discursou aí também, que é de que se então há uma ideia, né, que foi consolidada, que as pessoas acreditam que o racismo só existe racismo quando uma pessoa negra é agredida verbalmente por outra pessoa, por uma pessoa branca, enfim. Então, a mentalidade das pessoas acredita que isso é racismo, apenas isso. Mas, na verdade, o racismo, e principalmente o que a gente vem chamando e trazendo aí à tona, que é a questão do racismo estrutural, é que o racismo é muito mais do que uma agressão verbal. Né? O racismo é o impedimento de pessoas negras estarem nessa redação.
O que impede dessas pessoas estarem em posição de decisão e liderança dentro dessas redações? E aí a pimenta que eu quero colocar é o seguinte, se isso também faz parte do racismo, a ausência de corpos negros em posição de liderança, em posição de decisão dentro dessas agências, a gente pode classificar que essas agências são racistas e que essas agências estão reproduzindo o racismo ali dentro. E mais ainda, nós que consumimos o produto, né, produzido por essas empresas, por essa publicidade, né, que é só de fachada, nós estamos contribuindo financeiramente, inclusive, para que se mantenha essa estrutura racista. O que você acha? Olha, eu nunca tinha parado para pensar que as agências poderiam de fato ser racistas, sabe? Porque a gente sempre é levado a pensar assim: ah, olha só, não, contrata quem aparece, né? Poxa, tá faltando publicitário negro? É uma coisa a se pensar, tá faltando? Porque aí sim, tá faltando. Aí vem uma questão, por quê? Sabe? Onde estão os estudantes negros? Sabe? Quais cursos eles têm feito? Tem feito curso? Sabe? O que está acontecendo? Eu acho que isso é uma questão. A outra questão é, a gente pode considerar racista? Pode, se a gente pensar que eles não, as agências não trabalham com uma política afirmativa ali dentro. Tipo, cara, vou buscar profissionais negros para esse cargo, vou divulgar essa vaga porque eu quero mulher negra, sabe? Eu quero que seja um publicitário negro. E aí, vamos procurar? Vamos procurar. Eu já vi em vários grupos no Facebook que existem empresas, agências que têm feito esse movimento. Olha, estou buscando. Meu gato casa derrubou agora. Estou buscando mães para essa vaga, sabe? Estou buscando pessoas trans para essa vaga. Então, assim, eu acho que existe esse movimento, ainda apesar de ser muito pouco, mas o que eu participando de grupos, assim, o que eu percebo é que são para pessoas negras são muito mais vinculados assim, quando você vê que de fato tem a ver com uma pauta negra, assim, sabe? Ah, não, quero que seja uma mulher negra, mas é porque ela vai trabalhar com temas ligados, sabe? Não para trabalhar com qualquer coisa. Então, eu acho que sim, eu acho que falta políticas afirmativas em agências, porque se a gente reconhece o valor e a importância da publicidade e da importância da publicidade ser diversa, eu acho que a gente tem que pensar em colocar diversidade ali dentro da agência, antes de pensar em colocar só na publicidade, sabe? Então, acho que, assim, é uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda, mas que me parece muito evidente isso, né? Se a gente está falando desse movimento de que para de fato acontecerem mudanças, a gente precisa mudar a estrutura. E o começo de mudança de estrutura é justamente a gente colocar pessoas diferentes e com posições relevantes, né, de importância em agências, né? Eu acho que realmente um excelente caminho que está faltando ainda é justamente isso, assim, pensar em políticas afirmativas para agências também. Que eu nunca, de fato, nunca vi especificamente, sabe? Essa declaração, olha, estamos trabalhando dessa forma. Você vê uma coisa ou outra ali no LinkedIn, sabe? Tipo, fulana foi contratada para ser diretora de marketing, tal, tal, tal. Eu vejo essa movimentação, mas eu não vejo como. E aí é uma pauta que eu acho que a gente pode pensar. Eu vejo essa movimentação, mas eu vejo dentro de um viés muito ligado ao indivíduo, e que aí pode acabar gerando uma questão de meritocracia.
né? Fulana conseguiu porque ela mereceu. E ótimo! Mas como que será que isso reflete nos outros negros? Como será que reflete você pensar que, tipo, poxa, ela conseguiu, mas será que eu também consigo? Ou é só. Senta aí, eu não sei se eu consegui Uhum. explicar. Não, sim, perfeitamente. E que eu acho também muito complexo, sabe? Então, será que será que seria de fato importante a gente pensar em políticas e deixar isso claro também dentro de agências, do que a gente simplesmente aplaudir conquistas individuais que podem dar esse tom de tipo, ah, eu consegui, eu sou muito foda e pronto, sabe? Ou eu consegui, qualquer um consegue, né? Se eu, É, né? Então, é, dá essa imagem. Ah, mas se, Paula, se a Maju tá lá apresentando o jornal hoje, por que que você não tá lá? exatamente. Você não, se fulano agora é diretora de marketing da Brust, você também consegue, né? E é complicado. Não tirando, né, o mérito, é justamente o que você disse, o mérito ele é individual, né? Não tirando o mérito da Maju, ela fez por conseguir aquele espaço. Mas, Uhum. e aí é uma das facetas também do racismo, porque a gente tem muitas vezes a questão que é o representante da raça. Então, Sim, tudo que uma pessoa negra fala ou faz, isso representa todas as outras pessoas negras que existem na sociedade. Isso ficou muito explícito quando o Babu no Big Brother falou que quer ser chamado de preto, e de aí mudou-se a todo nomenclatura mundo. nacional. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, essas questões são muito complexas, porque há uma tendência nacional, né, do Brasil de pensar, né, o negro, qualquer pessoa negra, e principalmente quando há o negro único dentro de um espaço, dele que ele ser, e o próprio negro sente isso. Eu não posso fazer besteira aqui, porque senão vão pensar que todos os negros fazem besteira. Quando alguma coisa acontece, a gente fica torcendo para que não seja uma pessoa negra, porque vão tirar daquela pessoa o exemplo para todas as outras. Entende? Então é muito complicado, e por isso que precisa, né, não ter só uma pessoa negra num espaço, numa empresa, numa sala, né, ter várias pessoas para que a gente entenda a pluralidade, inclusive, de formas de pensamento das pessoas negras. Né? Vem me questionar muito, ah, mas o cara lá da Fundação Palmares e não sei o quê, por quê? E aí, assim, é isso. Nós somos complexos. Nós somos Hum, diversos. Não digo que eu estou concordando com o que ele pensa, jamais, né? Mas é isso, nós somos complexos e temos pautas diferentes e discordâncias, às vezes, em determinados assuntos, né? Não é uhum. porque somos negros que pensamos todos de uma mesma forma. Senão eu vou perguntar para uma pessoa branca, ah, então por que que fulano da sua mesma família votou no presidente que eu não falo o nome? Enfim, então, né, para o branco é possível ter essa complexidade, né, essa pluralidade de pensamentos. Agora, para o negro, não. O negro só tem um pensamento É único. reducionista, né? É E o negro é sempre reducionista. reducionista, né? E sempre reduz a cor da pele, né? Tipo, não, não, mas vocês são iguais, né? Assim. Exatamente. Exatamente. E aí eu sempre digo também, né, que se uma empresa não se posiciona, a internet e os consumidores vão posicioná-la, né? E aí pode ser tanto para um lado como para o outro. Então, isso que você trouxe de ter transparência nas contratações, ter transparência nos processos seletivos, né, que vão aí trazer o negro, né, trazer essas ações afirmativas, né, de forma transparente, para que todos saibam como que é feito, porque o que acontece, o que tem acontecido é que, assim, por exemplo, vagas lá de trainee, a primeira foto com várias pessoas, né, diversas ali participando do primeiro processo seletivo. Quando vai na foto final de contratação, são só pessoas brancas. Né? Então, como que foi esse processo seletivo? Eu acho que um futuro para as empresas e para a publicidade é começar elas terem transparência nisso também.
né? Não coloca lá, olha, temos tantos funcionários e não sei o que lá. Quantos funcionários negros tem? Mostra aí no site de vocês também. Quantos funcionários negros tem? Quantos estão em cargo de liderança? Quantas mulheres estão em cargos de liderança? Eu acho que esse é um futuro que a gente pode começar, começar a exigir das empresas essa transparência. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que esse é o movimento mesmo, né? Da gente começar a questionar. Acho que o primeiro passo é isso, é questionar, sabe? Então, se você tá falando que empodera a mulher, como é que funciona aí? Sabe? Se você tá falando que, nossa, eu vi lá a sua publicidade linda, maravilhosa. Quantas pessoas trans trabalham com você, sabe? Trabalham aí. Como é que funciona isso? Então, Colocou um acho que quadradinho de vidas negras importam, então quais vidas negras vocês estão dando importância? sim, justamente. E, eu acho que esse pode ser, né, assim, seja um futuro e que começa nessa nossa demanda, sabe? Eu Sim, também concordo que a claro. educação tem um peso gigantesco, mas que eu acho que é importante é que a educação ela não pode ser. Porque que acontece quando a gente fala em contratação? Mas fulano foi contratado porque fulano fez 3 anos de intercâmbio na Holanda, fez não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, e aí ele foi contratado, né? E aí você vira e fala, mas e aí? Sabe? Adianta você colocar aquele monte de gente ali para participar do processo, sendo que no final obviamente vai ser um tipo de pessoa, sabe? Então, assim, quando a gente usa a educação como uma desculpa desse tipo, a gente está falando, sabe? A gente não está falando de questões afirmativas, a gente não está falando de nada disso, a gente está mantendo a estrutura, está mantendo o racismo. Então, é muito complexo isso, sabe? Eu lembro que quando eu participava de processos, Minha quando eu já nossa, me livrai dessa palavra. Não quero nunca mais participar de você. Não, tô brincando, né? Vai que o universo, enfim. Né? Não posso faz falar assim, isso, vai mas é muito guiando a gente, traumático né? para mim. Exatamente. Para mim também foi muito traumático. Muito não, muito não. Mas aí a gente vira e fala assim, cara, quando na entrada você tá conversando com a pessoa e tem ali já um monte de gente que fez intercâmbio, não sei na onde, que morou não sei quanto tempo, que não sei o que, você já vira e fala, cara, não vai rolar, sabe? Então você automaticamente exclui um tipo de pessoa. Então é muito complicado a gente pensar para esse tipo de coisa, educação dentro desse viés, porque muitas vezes a educação é só uma desculpa para você manter a estrutura e manter ali a forma, né, como as coisas já continuam sendo. Sim, exatamente. É isso, assim, o quanto que a gente precisa mudar mudar o olhar. A gente Hum. precisa parar de se acostumar com o que está dado. A gente precisa mudar o olhar e começar a cobrar. Ana, já me deram aqui que a gente tem 1 minuto e meio. Olha, foi uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por essa conversa. Agradeça aí o que você queira agradecer. Palavras finais. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei participar. Minha primeira live eu sem sair desse lado. E achei o máximo, enfim. Gratidão aí, muito bom. Valeu. É isso, gente. Obrigada, Ana, por trazer todo o seu conhecimento aqui para a gente discutir sobre essa questão tão importante que é a publicidade, que faz com que que guia o nosso consumo, né, muitas vezes. Então, a gente vai continuar com esses diálogos sobre a representação do negro nas mídias. Eu espero que vocês acompanhem. Essa discussão vai estar aqui no feed, porque eu acho que todo mundo precisa participar, precisa consumir essas conversas. E eu agradeço demais todo mundo que esteve aqui, participou e colaborou. Um grande beijo a todos e uma boa noite para vocês. Boa noite, Ana. Até mais. Tchau, Beijo, boa tchau. noite.